Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos tenham um dia abençoado. Hoje, na nossa aula de redação, queria comentar com vocês alguns erros que eu percebi na correção das redações da P2. Coisas muito importantes que eu não posso deixar passar, porque podem prejudicar vocês numa prova de concurso, numa prova do Enem, por exemplo. Então, minha primeira observação é quanto ao uso do mas. Esse mas, sem o i, sem acento, ele tem um sentido contrário, ele indica sentido contrário, ele indica uma oposição. A gente chama de conjunção adversativa e ele equivale a você usar um porém, contudo, entretanto, no entanto e todavia. Quando vocês estão fazendo uma redação que eu observo que usaram bastante esse mas, às vezes na hora da correção eu substituo por outras conjunções. E no Enem é cobrado isso, que você não use, faça a repetição de conjunções mais simples, que você use também as outras que têm o mesmo sentido. Então, você pode até substituir esse mas quando tiver na dúvida. Se esse mas é o do sentido contrário, você pode substituí-lo pelo porém, pelo contudo, por outras conjunções. Você tem que se habituar a usar as outras conjunções também. Vamos ver como é que ele indica esse sentido contrário. Vejam esse exemplo. Ele tomou todos os cuidados, mas se contaminou. Esse mas está indicando aqui uma ação contrária. Embora a pessoa tenha tido todos os cuidados de higiene, mas aqui vem uma coisa contrária. Ela se contaminou. Vejam como dá para fazer a substituição. Ó. Ele tomou todos os cuidados, porém se contaminou. Entretanto, se contaminou. Contudo, se contaminou. No entanto, se contaminou. Qualquer uma dessas pode substituir esse mas. E você deve se habituar a usar essas outras conjunções que têm o mesmo sentido. O mais com o i, ele é um advérbio de intensidade. Então, ele indica acrescentar alguma coisa, aumentar, tem relação com quantidade, é um advérbio de intensidade, o mais com o i. Por exemplo, você precisa estudar mais. Então, aqui eu estou acrescentando a essa ação aqui, que ela tem que ter um acréscimo, uma intensidade maior. Precisa estudar mais. Esse é o mais com i, que é um advérbio de intensidade. O mas sem o i é uma conjunção adversativa. E como conjunção adversativa, ele serve para ligar aqui duas orações, olha. E o uso obrigatório da vírgula tem que ser usado com esse mais. Ele tomou todos os cuidados, é a primeira oração. Coloca-se a vírgula para separar a primeira oração, mas se contaminou. Esse uso da vírgula com esse mais é obrigatório. Esse mais, que é o advérbio de intensidade, dificilmente ele vai vir separado com por vírgula, mas ele significa acréscimo, quantidade, aumento. E esse mas significa sentido contrário, oposição. Vamos ver alguns trechos das redações de vocês, por exemplo. Nas ruas, eu observei que tinha muitas pessoas sem máscaras, mas não é só a máscara que vai impedir que todos eles não sejam contaminados. Tem também o distanciamento e o uso do álcool em gel. Eu coloquei um trecho de redação para ver alguns pontos com vocês. Por exemplo, vamos usar mais o sujeito oculto, porque dá um estilo melhor para a sua redação. Não é que seja erro, mas a gente vai procurar tornar a sua linguagem mais formal na redação. Então, aqui eu coloquei, além do erro aqui em relação ao mais, para vocês aprenderem a usar o sujeito oculto, evitar as repetições. Outra coisa também, quando o verbo ter puder ser substituído por haver, existir, também torna a sua linguagem mais formal. Então, aqui dá para a gente fazer várias substituições. Nós podemos dizer, nas ruas, tira o pronome eu, né? Nas ruas, observei que havia muitas pessoas sem máscaras. Coloco a vírgula aqui, mas, quer dizer, porém, não é só a máscara que vai impedir que todos, vamos tirar esse pronome eles daqui também, deixar oculto,
que todos sejam contaminados. Tem também, posso colocar o verbo haver. Ó, nas ruas, observei que havia, em vez do verbo ter, né, muitas pessoas sem máscaras. Mas, olha, não é o mais com i, ó. Mas, que significa porém, não é só a máscara que vai impedir que todos sejam contaminados. Em vez do verbo ter, vamos usar o verbo haver, que fica mais formal a linguagem. Há também o distanciamento e o uso do álcool em gel. Então, aqui nós trocamos esse mais com i pelo mais, que quer dizer sentido contrário, e trocamos o verbo ter pelo verbo haver, e deixamos aqui, tiramos o pronome do caso reto, os pronomes, aliás, o pronome eu e o pronome eles, e deixamos oculto. Então, aqui fica a sua linguagem mais formal, mais culta. Outro exemplo. Essa doença é caso sério, mas, quer dizer, porém, tem muitas pessoas que não se preocupam. Aqui nós podemos trocar, né, esse verbo ter pelo verbo haver e usar a forma correta aqui, que é o mas, que indica sentido contrário. Essa doença é caso sério, vírgula, mas, ou seja, porém, há muitas pessoas que não se preocupam. Esse troca do verbo ter pelo haver é só para a linguagem ficar mais formal, como eu já disse. Outro exemplo. Eu pensei que fosse por um período curto, mas já estamos em casa há 2 meses. Vamos tirar aqui o pronome eu, vamos deixar o sujeito oculto. Vamos colocar a vírgula, colocar o mas, que significa porém. E esse a, quando significa passado, ele é do verbo haver também. Ó. Pensei que fosse por um período curto, mas já estamos em casa há 2 meses. O a do verbo haver indica passado. E vamos evitar de colocar o pronome do caso reto, só para a linguagem ficar mais legal. Outro exemplo. Aqui é só para mostrar para vocês que vocês evitem essas repetições das conjunções, né? Mesmo não lembrando das conjunções, vocês não estudaram ainda esse ano, mas é possível vocês notarem essa repetição e evitarem usando outro tipo, né? Alternando. Não podia ficar ali, pois não tinha ninguém para cuidar de mim. Olha, se tinha, nós podemos substituir. Pronome eu nós podemos deixar oculto e podemos substituir esse pois por outra conjunção. Ó. Não podia ficar ali, pois não havia ninguém para cuidar de mim. Acabei emagrecendo. Olha que eu tirei o pronome eu. Porque não estava me alimentando bem. Porque, já que, visto que, é muito importante que você não repita essas conjunções. Muitas pessoas já morreram devido a essa doença. Mas, olha novamente o erro. Muitas pessoas já morreram devido a essa doença, mas, porém, no entanto, Deus vai nos proteger de todo mal. Então, esse mas é o que significa oposição, sentido contrário. Já esse mas com acento, gente, ele é o plural do adjetivo má, da palavra má, que significa ruim. Má, mas, pessoa má, pessoas más, quer dizer ruins. É o contrário da palavra boas. Esse mas é o contrário do adjetivo boas. Por exemplo, estavam com más intenções, intenções ruins. Andava com pessoas muito más, pessoas ruins. É um adjetivo. Ele serve para qualificar. Ele é o contrário de boas. Mais novamente alguns trechos das redações de vocês. Tem pessoas que, mesmo vendo outras pessoas morrendo, continuam sem preocupação alguma. Olha, eu troquei o ter pelo haver. Há pessoas que, mesmo vendo outras pessoas morrendo, continuam sem preocupação alguma. Aqui, nós teríamos também que tirar essa palavra pessoas, olha, porque está repetida. Bastava que eu dissesse. Há pessoas que, mesmo vendo outras morrendo, continuam sem preocupação alguma. Essa doença
Ela começa a atacar o organismo através dos olhos, nariz e boca. Gente, não precisa desse pronome do caso reto aqui, ó. Essa doença começa a atacar o organismo através dos olhos, nariz e boca. Não precisa desse pronome do caso reto. Essas pessoas já têm suas máscaras e suas casas. Aqui é um erro clássico de redação. O verbo ter, quando ele está indicando plural, pessoal, ele precisa ser acentuado. Essas pessoas já têm suas máscaras e suas casas. Esse tem sem acento é para o singular. Se fosse, por exemplo, esse homem já tem sua máscara e sua casa. Se fosse o singular, seria sem acento. No plural, o verbo ter precisa ser com acento. Esses foram alguns dos principais erros que eu encontrei nas redações de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Tudo de bom.